Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Henrique Braz Educação Financeira. E antes de começarmos o vídeo de hoje, eu já quero agradecer imensamente aos 2.920 inscritos do nosso canal e convidar você que está chegando agora para se inscrever no nosso canal, ativar aquele sininho das notificações e também para dar aquele like maroto. E desta maneira o YouTube vai entender que este conteúdo é bastante relevante e mandar para muito mais pessoas, ajudando no crescimento do nosso canal. Hoje eu vou mostrar para vocês na prática como eu vou diversificar a minha carteira. Chegamos aí a um total de R$ 1.000 na nossa conta corrente, que está representando 30,57% de tudo que a gente tem no nosso portfólio. E atualmente eu tenho 69,43% investido em bolsa de valores através da corretora CM Capital, que é uma nova corretora que a gente veio escolhendo aqui para fazer os aportes do canal, principalmente focando em investimentos em ações no mercado fracionário, onde a CM Capital nos dá a possibilidade de taxa de corretagem totalmente 0,800 no mercado fracionário. E tudo que eu venho fazendo aqui no canal não é uma indicação de compra, venda nem manutenção, apenas estou mostrando publicamente aquilo que eu venho fazendo com o meu dinheiro. E aí, o que eu vou mostrar para vocês hoje dentro da diversificação da minha carteira, onde eu compro ações, fundos imobiliários, compro também tesouro e consigo comprar outros títulos ali de renda privada, ou seja, outros investimentos em renda fixa. Então, o que eu mostro aqui é exatamente aquilo que faz jus e aquilo que é necessário para o meu tipo de perfil. Então, não é para você sair copiando a minha carteira, não é para você sair copiando aquilo que eu venho fazendo. Com isso, eu vou mostrar na prática o que eu vou fazer com esses R$ 1.000, depois vou fazer a atualização na planilha do Eduardo Praciano, que é um grande amigo e também um inscrito aqui do canal, planilha essa que eu também adquiri, né? Consegui adquirir para mim e para minha esposa e tem me ajudado bastante porque ela é online, então tudo que eu faço na minha vida, em qualquer lugar que eu esteja, eu consigo de fato acessar lá o meu Gmail e fazer a atualização online das minhas compras ou caso um dia eu venha vender das minhas vendas, tá certo? Então, eu só mostro aqui aquilo que eu venho fazendo com o meu dinheiro. E hoje, o que eu vou fazer? Vou pegar esses R$ 1.000 e vou investir em renda fixa. Então, vou clicar aqui na parte de renda fixa da corretora CM Capital e logo em seguida vou clicar aqui, ó, investir em renda fixa, tá certo? O que a própria plataforma me mostra, né? Que eu tenho aqui milhares de títulos para ser investidos. Então, o que eu vou retirar aqui? Vou retirar CRI, vou retirar CRA, vou tirar RDB, LC, LF. E aí eu venho aqui, vou retirar também, ó, poupança. E aonde é que eu consigo chegar em tudo isso aqui? Vou diminuir aqui a minha aplicação mínima para R$ 10.000 e o que eu consigo enxergar logo aqui embaixo? Vou clicar e vou desclicar novamente. Eu tenho alguns investimentos que eu posso pensar para o meu longo prazo. E o que de fato a plataforma me mostra, né? Eu tenho aqui, ó, Banco Agibank com um CDB a 139% do CDI, vencimento 1.442 dias, liquidez no vencimento. Então isso quer dizer que investindo hoje no Agibank, daqui a 1.442 dias você irá receber seus R$ 1.000, né, mais a rentabilidade de 139% do CDI. O que isso quer dizer? Atualmente, o CDI está na casa dos 3,65% ao ano, porque ele tem ali a métrica da taxa Selic, a Selic está em 3,75% ao ano, porém existe a Selic Meta e a Selic Over. E qual é a Selic que a gente utiliza nos investimentos? A Selic Over, ou seja, 3,65%. E o CDI, ele anda totalmente de acordo com a Selic Over. Então, daqui a 1.442 dias, eu vou receber R$ 1.000 mais 139% do CDI. Então, é essa rentabilidade que eu estou contratando.
E na outra situação também, eu tenho aqui um outro CDB do banco Agibank a 138% do CDI em 1.081 dias. Então, eu tenho ali um pouquinho abaixo de quantidade de dias que vai ficar esse meu dinheiro investido e tenho 138% do CDI. Quando a gente fala ali em 138, 139, 136 e outras coisas mais, né, a gente consegue entender que quanto mais tempo a gente tiver investido, ou seja, quanto maior for o prazo, maior também é a rentabilidade que esses bancos pagam. Então, por isso que eu vou atualizar a planilha do Eduardo Praciano e depois vou mostrar para vocês dentro do Banco Data como que está o banco Agibank. Então, aproveitando essa diversificação, eu vou vir aqui e vou colocar então o Agibank na minha carteira. Vou colocar investir e aqui então vou colocar quantidade uma que dá exatamente R$1.000. Então, é um produto CDB vencimento 1.442 dias, né, assegurado pelo FGC, sim, até R$250.000. O que isso quer dizer? E hoje, eu investindo aqui no Agibank, caso aconteça alguma coisa, o banco venha a quebrar ou o banco venha a falir, eu tenho o fundo garantidor de crédito que me cobre até R$250.000. Então, isso é bom para te deixar despreocupado dentro de alguns investimentos de renda fixa. Então, sempre olhe dentro da renda fixa se aquele título é coberto pelo FGC ou não. Valor mínimo de investimento, R$1.000, rentabilidade 139% do CDI, preço unitário R$1.000, horário limite 14 horas. Como nós já passamos um pouquinho das 14 horas, provavelmente essa minha compra vai ficar para ser liquidada no dia seguinte. Então, eu vou clicar aqui em comprar e vou colocar a minha senha digital, que é pessoal intransferível, então aguarde aí. Com isso, dados inseridos com sucesso, vou clicar aqui em OK e aí vocês conseguem ver que nesse momento eu acabei de diversificar a minha carteira comprando um CDB do Agibank no valor de R$1.000 com uma rentabilidade de 139%. E agora eu vou colocar essas informações na planilha do Eduardo Praciano. Com isso, o que a gente consegue enxergar dentro da planilha? Que o meu percentual em renda variável está em 81,2% e o meu percentual em renda fixa está em 18,8%. Quando eu clico aqui na minha aba carteira, eu consigo ver que eu tenho uma reserva de oportunidade na modal de R$ 1.002,51, tenho pré-fixado de R$ 71,51, pós-fixado de R$ 1.966,98, Tesouro Selic de R$ 2.030,26, com isso dando aqui um total de R$ 4.068,75. Então, hoje, eu comprei um pós-fixado, ou seja, aquilo que ao longo do tempo pode vir a me dar um bom investimento. E aí, o que eu faço aqui? R$ 1.966,98, eu vou colocar exatamente R$ 2.966. Por quê? Porque eu investi R$1.000 hoje. E ao clicar em Enter, o meu total aqui já mudou para R$ 5.000. E aí, o que eu quero ver agora? Meu percentual de renda fixa na carteira ficou em 22,4%. Então, é exatamente isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Diversificação em renda variável e renda fixa automaticamente começa a balancear melhor a minha carteira. Então, aquilo que estava com 18,8% agora passou para 22,4%. Tá certo? E aí, com isso, quero mostrar para vocês também, para a gente finalizar o vídeo de hoje, o site Banco Data. Esse aqui é um site que muitas vezes eu gosto de fazer as minhas análises, porque ele traz ali um pouquinho das informações sobre algumas instituições financeiras, e nesse caso, o que acontece com o Agibank? Antes da gente falar sobre esse resumo do último balanço, vamos dar uma olhadinha aqui nas informações do Agibank, né? A matriz dele fica em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? O nome fantasia dele é Agibank. Em outros momentos aqui, ele já teve o nome como Agiplan Financeiro e Banco Agiplan, porém, atualmente, Banco Agibank. Né? A data de abertura dele,
27 de 2 de 2009, né, ele é um banco aí, principalmente ali, o controle acionário privado nacional. Né? Então, o tipo da instituição, banco comercial, banco múltiplo com carteira comercial ou caixa econômica. Aí, quando a gente olha aqui o resumo do último balanço, que foi no dia 9, né, no mês 9 de 2019, ele fala o seguinte: lucro líquido de 18 milhões de reais, patrimônio líquido de 493 milhões, ele tem aqui um ativo total de 2,4 bilhões e tem captações de 1,8 bilhão. Com isso, a carteira de crédito classificada dele ficou em 1,7 bilhão e o patrimônio de referência 459 milhões e ele tem no número de 4 agências. Bom, histórico do lucro líquido. Né? O lucro líquido corresponde à soma dos resultados operacionais e não operacional da instituição após o desconto de imposto e participação nos lucros. É o quanto sobra de tudo que a instituição arrecada e gasta para manter seu funcionamento. E aí o que eu consigo ver aqui? Né? Que em 2016 o banco tinha ali um lucro líquido de 90 milhões, passou para 110 milhões, subiu para 146 milhões e no ano de 2019, ou seja, sua parcial, ficou em 31 milhões. E aí o que eu consigo olhar aqui de resultado? Né? Que em 2016, né, o resultado do banco foi lucro, 2017 o lucro, 2018 lucro, 2019 que ainda foi uma parcial, ainda é uma parcial, lucro, tá certo? Aqui embaixo ele vai falar um pouquinho dos índices de Basileia e imobilização. Né? O que ele diz aqui em síntese sobre o índice de Basileia? Que determina a relação entre o capital próprio da instituição e o capital de terceiros, ou seja, captações que será exposto a risco por meio de carteira de crédito. Já o índice de imobilização é o quanto mais reduzido for o índice de imobilização, maior agilidade terá o banco para usar seu patrimônio a fim de honrar seus compromissos. E aqui embaixo, o que eu consigo ver? Né? Que no índice de Basileia, né, o que acontece? O índice mínimo exigido pelo Banco Central do Brasil é de 11%. Né? E o índice máximo tolerado, né, pelo Banco Central de índice de imobilização é de 50%. E aí o que acontece com o Agibank? Né? Quando a gente olha aqui, ó, o índice dele de imobilização de 5,1%, né? Então, aqui em cima a gente consegue ver ó, que quanto mais reduzido for o índice de imobilização, maior agilidade terá o banco para usar seu patrimônio, e o índice de Basileia de 13,3%. Vamos descer mais um pouquinho e a gente consegue chegar aqui ó, em todas as informações referentes ao índice de Basileia e ao índice de imobilização desde setembro de 2017 até setembro de 2019. Então, o índice de Basileia esteve na casa dos 16,6, caiu para 19, 17, 18 e chegou em 2019 a 13,3, ainda não foi o fechamento, tá bom? E aí o de imobilização da companhia, que já esteve em 3,3, subiu até chegar à casa dos 14 e depois caiu até chegar aqui na parcial de 5,1%. E aí a gente chega também no lucro líquido trimestral da companhia. Então aqui embaixo ela vai mostrar o lucro líquido correspondente à soma dos resultados operacionais e não operacionais da instituição após desconto de impostos, participações e outras situações mais nos seus lucros, o resultado não operacional, né? Então, o que acontece? O resultado não operacional refere-se principalmente a operações que não fazem parte da natureza da atividade principal da instituição, né? Como vendas de itens que compõem ativo permanente, tipo imóveis, veículos, maquinários e outras coisas mais que ele achar necessário. E aqui o resultado operacional, que é aquilo que a instituição foi capaz de lucrar com as suas atividades de intermediação financeira e prestação de serviços, tá bom? Então, o que a gente consegue enxergar aqui? Quando a gente olha aqui, ó, lucro líquido, resultado operacional e resultado não operacional, a gente entende que lá no terceiro trimestre de 2017, a companhia chegou aqui ó, a um lucro líquido de 34 milhões e ela teve um resultado operacional de 61 milhões, tá bom? Quando a gente chega aqui em 2019, no terceiro trimestre de 2019, a companhia chegou a um lucro líquido de 18 milhões e chegou a um resultado operacional de 29 milhões. Então,
É muito em cima disso que a gente vem fazendo as nossas análises. Claro que você deve olhar muito mais coisas, e aqui dentro do Banco Data possui milhares de informação. Qual é o patrimônio líquido de referência do referido banco? Descendo mais um pouquinho, você vai conseguir ver a composição da receita. E aí, descendo mais, a gente consegue ver a composição das despesas. E assim, a gente vai entendendo um pouquinho mais a composição do ativo total. E aí a gente desce, a gente consegue entender sobre as captações. Então, tudo isso dentro de uma única plataforma. Não vamos falar sobre tudo isso aqui, porque na verdade o vídeo vai acabar ficando muito extenso e a ideia é mostrar para vocês que mesmo quando a gente investe em algum título que tenha FGC, a gente precisa entender nem que seja o mínimo sobre aquele banco. Não é simplesmente porque tem FGC, vamos sair investindo e colocando nosso dinheiro, porque se o banco quebrar ou falir, o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, vai nos dar até R$250 mil e ponto final. A gente tem que saber o que a gente vem fazendo com o nosso dinheiro, independente se a gente está falando aqui de renda variável ou de renda fixa, tá certo? Bom, fique com Deus, um forte abraço, vamos que vamos, curta, compartilhe e comente em todas as suas redes sociais do canal Henrique Braz Educação Financeira. Um forte abraço a todos.